aqui nessa noite, por nós podermos, mais um dia, prestar um culto ao Senhor, de adoração ao Senhor. E ouvindo aqui os testemunhos dos irmãos, das irmãs, né, o que Deus, Ele realiza na nossa vida. Deus é poderoso, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu, nesta noite, nós vamos aqui meditar no texto de Filipenses, no capítulo 3. Deus abençoe, amém, em nome de Jesus. No capítulo 3 de Filipenses, né, no versículo 12, 13, 14, que é essa campanha. Mas como é bom estar na mão do Deus onipotente, né, irmãos? Igreja de Jesus. Como é bom estar na mão do Deus Todo-Poderoso. Se você tem ouvido um testemunho, se você tem glorificado a Deus pelo que Deus tem realizado na sua vida, isso é motivo que cada dia que nós viemos na igreja, nós temos um motivo para adorar a Deus. Nós temos um motivo, um incentivo para adorar a esse Deus. É certo que eu creio que cada um de nós temos motivo bastante para glorificar o nome de Deus. É certo que cada um de vocês tem uma experiência com Deus. Tem uma experiência com Deus. E aquele que está na mão do Todo-Poderoso, igreja, na mão do Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, Deus realiza milagres. Deus realiza milagres. Porque quando nós paramos e meditamos no que Deus tem realizado em nossas vidas, verdadeiramente Deus é maravilhoso. Nós não somos merecedores de tanta graça, de tanta bênção, de tantas maravilhas. E nesta noite nós ouvimos, né, desde o início, a mão de Deus agindo por intermédio de profeta da palavra, Deus agindo através de homens e mulheres que oram, e é dessa maneira que a gente tem que viver em fé. Em fé. Antes de ler a palavra, eu quero louvar a Deus com um cântico da harpa, junto com vocês. É o cântico 2. Quando eu entrei aqui na igreja, na harpa cristã, é o número 2. Ó saudosa lembrança. Mas eu quero que os irmãos e as irmãs me ajudem a adorar a Deus. Nós não somos cantores, mas somos adoradores, como nós ouvimos nessa noite. Amém, irmãos? Você é um adorador, você é uma mulher que adora a Deus, um homem que adora o Senhor. Vamos adorar o Senhor com o cântico 2 da harpa. Saudosa lembrança. É assim, irmãos. Quando eu entrei na igreja aqui, me veio esse hino no coração. O Espírito Santo me fez lembrar desse hino. Eu não sei se você tem saudade do céu, mas eu tenho saudade do céu. Porque a Bíblia diz que há um céu preparado para nós. Amém? Você crê nisso? Dê glória a Deus, irmãos. Eu creio nisso. E nos últimos dias, eu quero testemunhar para vocês, queridos. Eu tenho falado com Deus. Eu tenho saudade do céu. Pastor Rubens, mas você não conhece o céu ainda. Mas eu creio, irmão Manuel, que há um céu preparado para nós. É a palavra de Deus quem diz isso, irmãos. E esse hino, ele vai dizer sobre esse céu. E oxalá que cada um de nós viemos ter saudade do céu. Porque Jesus em breve ele vem. Vamos adorar? Nosso irmão William vai nos ajudar aqui no som da bateria. E diz assim: oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo,
pois é do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, e breve vem me buscar. Sim, eu porviarei por essa terra de além, e lá terminarei com muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porviarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam aos infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porviarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Aleluia, glória a Deus. Sim, irmãos, as Escrituras é quem diz que o Senhor te sonda e te guarda. É o Senhor que tem guardado nossos pés. É Deus que tem dado essa graça para que nós possamos viver. E Filipenses capítulo 3, do versículo 12 em diante, Paulo, o apóstolo Paulo, impactado pelo Espírito Santo, ele traz essa palavra aos filipenses, dizendo que tudo que ele tinha aprendido através da palavra de Deus, ele traz essa reflexão aos irmãos de Filipos, a igreja de Filipenses. Um homem cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, ele traz essa mensagem à igreja para que os irmãos venham
refletir naquele momento que eles estavam vivendo. Que eles deviam desapegar das coisas do passado e olhar para Jesus Cristo, porque Ele é o autor da nossa vida, Ele é o Deus fiel da nossa vida, e Paulo tinha um desejo: se tornar semelhante a Jesus Cristo. É certo que nós não nos tornaremos iguais a Cristo, mas a cada dia, eu e você, com a palavra de Deus, nós almejamos ser semelhante a Jesus Cristo. É assim que a igreja, na mão do Todo-Poderoso, Onipotente Deus, que tem guardado a igreja de Jesus, você tem caminhado na graça, meu irmão, minha irmã. A vitória hoje que você tem falado, testemunhado, é porque você tem desapegado do passado, como Paulo diz. Hoje eu chego diante de ti, irmãos, porque tenho alcançado aquilo que fui também preso por Jesus Cristo. Como eu e você possamos estar presos em Jesus Cristo hoje? Pela palavra de Deus. Quando tudo foge do controle, irmãos, igreja de Jesus, quando as coisas não estão muito agradáveis do jeito que eu quero que você quer, nós temos que buscar a Jesus Cristo, clamar a Jesus Cristo, buscar o nome do nosso Deus e prosseguirmos para o alvo. Qual que é o nosso alvo, irmãos? É Jesus Cristo. Tudo vem por Ele. Tudo é para a glória dEle, diz as Escrituras. Paulo, mediante as lutas, dificuldades, ele alcançou em Jesus Cristo a fé plena, ele encontrou o caminho que ele deveria andar para frente. Por isso que ele diz, no versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Veja a humildade no coração de Paulo. Depois de ter passado grandes momentos de dificuldade, ele chega diante dos irmãos da igreja de Filipos e disse: amados, por tudo que eu já passei, por todos os empates na minha vida e dificuldade, eu chego diante de vós hoje, diante do Deus Todo-Poderoso, e eu não me julgo perfeito, tão perfeito, porque a perfeição é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou um dependente da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje você está aqui, irmão, nesse culto de campanha, mas cada culto que você chega aqui, adora o Senhor, ora ao Senhor, fala com o Pai, fala com Jesus, fala com o Espírito Santo. Você reconhece que Deus, Ele é poderoso na sua vida. É como o diácono William estava dizendo aqui nessa noite. Quem deixou de vir, não é que perdeu, ele deixou de ganhar. Porque cada dia na presença do Senhor, Paulo ele reconhece isso. Por isso que diante daquela igreja dos irmãos, que também passavam por dificuldades e empates da vida como ele não se achou mais importante do que o seu Senhor. Porque para Paulo, Jesus estava acima de todas as coisas, irmãos. E eu e você hoje, nós temos que caminhar, prosseguir, largar o passado, pensamento, situações, pessoas que têm dificuldade de desapegar de algumas coisas. Paulo está dizendo aqui, hoje eu não olho mais para trás, o meu passado não me pertence mais. Não. Tem pessoas que não têm almejado ainda
Prosseguir é almejar. Prosseguir é avançar. Prosseguir é olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Oh, glória a Deus, igreja! Quando você lê esse texto, o Espírito Santo está dizendo conosco: prossiga. Não importa a condição, não importa se você está na condição, não importa o que você tem nas suas mãos, mas Ele está dizendo: prossiga. Prosseguir não é ficar apegado no passado. Prosseguir não é depender do que você tem em suas mãos. Prosseguir é fé. Prosseguir é andar em fé. Prosseguir é como a palavra foi profetizada e declarada aqui no domingo. O Deus da provisão. O Deus que já pensou em você. Obrigado, diácono. O Deus que está agindo na sua vida. Paulo chega à igreja, aos Filipos, e diz: irmãos, não fique apegado nos seus passados, no seu fracasso, ou porque você não conseguiu. Mas hoje eu vim aqui dizer para vocês, que o Espírito Santo do Senhor está mandando nós prosseguir. E aí ele vai dizer: eu não me julgo capaz, mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficaram, e avançando para que estão diante de mim. Olha que interessante, diante de você. Cada oração, cada momento que você dobra o seu joelho, que você se esforça diante de Deus, esquecendo das coisas que para trás passaram. Sabe, irmãos, tem pessoas que têm dificuldade, ela tem dificuldade de largar o passado. Muitas vezes as bênçãos estão bem próximas dela. Deus coloca as bênçãos, elas ficam rodeando a pessoa. Mas quando ela vai testemunhar para alguém, ela fala: mas aconteceu a situação assim, 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 e eu não consegui. A negatividade anda com ela. Hoje nós vivemos dias, irmãos, que você tem chegado perto das pessoas, amigo, parente, vizinho, colega de trabalho, ele não tem uma palavra positiva, diácono Reginaldo, para falar para você. Você chega nele: está tudo bem? Está tudo bem. Mas se você falar uma segunda palavra, ele vem com uma coisa negativa para você. As pessoas têm vivido uma vida de passado. E ela não consegue enxergar a provisão de Deus na frente dela. Quando Deus pede para Moisés tirar Israel do meio do Egito e ir para o deserto, caminhar para o mar, para atravessar o Mar Vermelho, igreja, Moisés saiu dali, somente ele recebeu a orientação de Deus. E quando o povo chega diante do mar, Deus já tinha trazido a provisão, diácono Reginaldo, já tinha trazido comida, Deus já tinha ali provido bênção para o povo de Israel, água, alimento no deserto, mas o povo só blasfemava, igreja. Olha que interessante. E hoje nós vivemos dias semelhantes. As pessoas só blasfemam. Ela não consegue olhar para o seu redor e ver a glória de Deus. Não. Ela acorda pela manhã já pensando nos seus problemas. Ela se esquece de dizer: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai. Bom dia, Senhor Jesus Cristo. E fazer uma oração de gratidão. Paulo chega aqui à igreja, aos Filipos, e diz: irmãos, vamos prosseguir para o alvo. Nosso alvo é Jesus Cristo. Vamos prosseguir, vamos correr.
Porque os dias têm passado muito rápido, irmãos. E Paulo traz aqui um ânimo para essa igreja, dizendo para eles: eu me desapeguei do passado. Eu me desapeguei das derrotas. E hoje eu não permito, irmãos e irmãs, Paulo está dizendo pela palavra de Deus, eu não permito que o fracasso do passado venha impedir, atrapalhar a projeção do meu Deus no meu futuro. O meu futuro pertence ao Senhor. A Bíblia é quem diz: o choro pode durar uma noite, diácono William. Deus está dizendo: não importa a tua condição, não importa o que você tem na mão. Deus disse para Moisés: o que você tem na mão? Eu tenho uma vara, então toca que eu vou abrir as águas. Quando o povo reclamou, Êxodo capítulo 14, Deus disse para Moisés: o que você tem na mão? Uma vara. Por que clamas a mim? Diga para o meu povo: por que clamas a mim? Sabe por que Deus estava falando isso, irmãos? Porque quando Deus enviou Moisés à frente do povo de Israel, para tirar o povo do egípcio, da escravidão, da escassez, ele já saiu com a orientação do que tinha que fazer. Muitas vezes, quando você coloca o joelho no chão, o Espírito Santo, ele fala com você o que você tem que fazer. Só depende de você, se você vai realizar ou não. Então Deus disse para Moisés: diga para o meu povo que marcha. Por que clamas a mim? Paulo chega aqui aos Filipos e disse: parem de blasfemar, parem de pegar o problema e trazer para a sua frente. Igreja de Jesus, hoje nós temos vivido pela fé. O choro pode durar uma noite, mas pelo amanhecer, Deus garante, a palavra de Deus garante. Aquele que anda na mão, aquele que tem entregado a sua vida na mão do Onipotente, ele tem vivido pela fé. Paulo diz: não vivo mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você? Amém, igreja? Cristo vive em você. Porque o dia que você recebeu Jesus como teu único e verdadeiro Salvador, o passado não faz mais parte da sua vida. Você tem que viver o presente. Muitas pessoas têm parado quando não é hora de parar. Muitas pessoas têm parado de marchar quando não é hora de parar de marchar. Muitas pessoas têm desistido dos seus projetos, e Deus está falando: não é hora de você desistir, é hora de você marchar, porque eu sou contigo. Era isso que Paulo estava dizendo para o povo desprender. Um atleta, 1 Coríntios capítulo 4 em diante, quando ele sai na largada de uma maratona, de uma corrida, ele vai correr por um prêmio corruptível, diz a Bíblia, que se corrói. Mas o homem e a mulher de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, selado pelo sangue de Cristo, ele corre para alcançar um prêmio glorioso e espiritual na sua vida. Você tem consagrado esses dias aqui, dessa campanha: prossigo para o alto. Prosseguir é avançar. Eu não sei o quanto você tem avançado por esses dias, quantos projetos você tem apresentado para Deus por esses dias, quantos prêmios você tem alcançado por esses dias. Mas nessa noite o Senhor, Ele está dizendo pela sua palavra, que o prêmio que Ele tem para a sua vida, ele é incorruptível, aleluia.
a traça, o ferrugem, o homem dessa terra não pode tirar da sua mão, querido, porque é algo espiritual. As bênçãos de Deus para a sua vida, a poderosa palavra de Deus nos revela que se nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados e deixarmos nossos maus caminhos, Deus nos perdoa, diz a Bíblia. Em 1 João, no capítulo 1, a palavra de Deus, a palavra ela é poderosa, ela revela que a declaração que a Escritura nos traz é que somente Deus, Ele é poderoso para inverter infinitamente mais as bênçãos na vida daqueles que temem e amam a palavra de Deus. Por isso que nos últimos dias, viver dependendo da poderosa mão de Deus, a igreja de Jesus, ela vive, ela tem confessado os seus pecados, ela tem confessado a um Deus fiel, justo e perdoador. Ela tem falado, assim como Paulo diz aos Filipenses, que Deus, Ele é o poderoso, aquele que purifica, aquele que Ele queima todo o mal e injustiça, mas Ele ama aqueles que amam a Tua palavra. E no versículo 13, Ele está dizendo, que aquele que larga o seu passado e avança e coloca a sua vida diante de Deus, ele espera a ação de Deus na sua vida, a provisão de Deus na sua vida. Viver por fé, irmãos, não é para todos. Viver por fé é para poucos. Mas esse pouco que na terra tem vivido é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você não vive desamparado. Vocês não são mais órfãos. Não, não, não. Nós não somos órfãos. A Bíblia vai dizer que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus não esquece dos seus filhos. Não. Paulo chega à igreja de Filipos e fala, irmãos, não vivam mais do passado, vamos prosseguir para o alvo, vamos avançar para o alvo. Mas pastor, eu não tenho hoje, pastor Rubens, condição. Eu quero dizer para você que o Deus de Israel, quando olhava para o profeta, Ele não estava olhando para a condição do profeta, Ele estava olhando para a fé do profeta. Deus olha para você hoje, Ele não está preocupado com a tua condição, Ele está preocupado se você tem fé para agir, se você tem fé para dobrar o seu joelho, se você tem fé para clamar o nome dEle, se você tem fé para buscar e para entregar ao Senhor o que é dEle. É isso que Deus está olhando, não é na minha condição e nem na sua condição. Mas se você tem fé para colocar teu joelho no chão, e para colocar o joelho no chão não tem hora, é qualquer hora, qualquer lugar. Nós já estamos vivendo uns dias tenebrosos na terra. A igreja tem que orar de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, na madrugada, em todo o tempo. Em todo o tempo. Pois bem, Paulo diz, irmãos de Filipenses, vocês querem ver a glória de Deus? Vocês querem ver Deus agir? Começa a apresentar diante dele as suas causas. Desapega agora um pouco. Deixa as mágoas, deixa as feridas, deixa as preocupações, deixa as condições, não queira apresentar para Deus as suas condições, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, e como já foi dito nessa noite, quando você pensa que você não vai conseguir, Ele já sabe a tua condição há muito tempo, e o que Ele tem preparado para você, a Bíblia diz que os olhos não viram, aleluia,
Ele revelou a Isaías o que os olhos não viram, o que o coração não sentiu. Deus preparou para aqueles que amam a tua palavra. Apenas ame a Deus, igreja. Tenha sede de Deus, irmão Vívia. Vamos ter sede de Deus. Deixa a preocupação, deixa Ele pelejar por vós. Olha o que Deus disse para Josafá. A irmã leu aqui um trecho da história. E um dos trechos dessa história, Deus usou o profeta pelo Espírito Santo e disse: a peleja não é tua, deixa eu pelejar por você. Permita eu batalhar por você. Tem gente que fica amarrado, Diácono William, preso ao passado. Ele não consegue viver o novo, aleluia. Deus tem um novo para você. Viva o sobrenatural. Paulo estava dizendo: irmãos, larga tudo agora e vamos prosseguir. Tinha gente lá agarrado com alguma coisa, larga. Vamos comigo, vamos ajudar a nossa fé e vamos prosseguir. Então, quando ele fala para o povo esquecer, não olhar mais para trás, ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania. Vocação de quem, irmãos? Vocação de quem? De Deus, o Todo-Poderoso. Apenas esse versículo, nós poderíamos nessa noite meditar a noite inteira. O compromisso de Paulo aqui era com Todo-Poderoso. Ele não tinha tempo para perder com o passado. Ele disse para os irmãos: eu vou prosseguir para o alvo, objetivo. Você tem objetivo? Você tem projeto? Alvo é projeto, alvo é objetivo, alvo é desejar algo, alvo é buscar algo que eu não conheço, novo. Alvo, eu quero sonhar o que Deus tem para mim. E a felicidade existe para aqueles que sonham. Paulo não ficou esmorecido, nem indignado, e nem emocionado com os problemas que aquela igreja apresentava. Ele simplesmente disse para os irmãos de Filipos: hoje, eu vou prosseguir para o meu alvo, porque é dele e por ele, para ele, seja toda a glória. Eu viverei o que meu Deus tem para mim. Seguir para o alvo não é ficar parado, não é andar para trás, não. Se você quer viver o novo, às vezes é dolorido, às vezes fere, machuca, mas a Bíblia nos garante que o que Deus tem para nós é melhor e é maior. Você crê nisso? E viver por fé, irmãos, é viver na dependência do Todo Soberano. As palavras de Paulo foi essa: olhando somente para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir em sua glória, arrebatar a noiva adornada e a sua espera, que é a igreja de Jesus. Viver o que Deus tem para você aqui na terra, e você está debaixo de uma palavra, que Jesus voltará para buscar a sua igreja, adornada, separada, para morar com Ele na glória. O céu existe, irmãos. Oh, que saudosa lembrança! Sonhar com o céu faz bem. Sonhar o céu existe. E nós temos que ter saudade de ir para lá. Almejar ir para a glória, porque está bem próximo. Paulo diz também: já estou crucificado com Cristo, portanto não vivo,
não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Paulo diz, irmãos, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus, que é a vossa salvação. Não era um prêmio físico, material, mas era a divina salvação por intermédio de Jesus Cristo. Viva hoje o que Deus tem para você. Viva hoje, compartilhe com Deus o que você tem almejado, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas aquilo a quem já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a vocação do Espírito de Deus. Queridos, vamos prosseguir para o alvo, que é Jesus. O que Deus tem preparado para você vai muito além da sua imaginação, muito além. Será que eu vou conseguir? Deus, será que eu vou fazer? Vamos tirar o será e vamos fazer como Jó, 42:2. Eu sei. A declaração, a vocação de Jó, eu sei que tudo podes. O Deus que você serve, o Deus que você ama, o Deus que você clama, Ele tudo pode. Por isso que Paulo diz essa palavra, essa campanha, que você possa nesses dias meditar, e você ser conduzido pelo Espírito Santo, e você seja guiado pelo Espírito Santo, você seja ali orientado pelo Espírito Santo em todo o tempo, em tudo que você vai fazer, e esqueça do passado, viva hoje, busque hoje, apresenta hoje, vamos prosseguir para a soberania graça de Deus. Você tem buscado ao Senhor, você quer resposta, clame ao Senhor, adore ao Senhor, busque ao Senhor, esqueça o passado, porque o passado não nos pertence mais, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e vivamos hoje, tudo que Ele tem preparado para mim e para você. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração, e nesse momento, igreja, adore ao Senhor, fale com as suas palavras aí, apresente ao Senhor. Sabe, querido, tem pessoas que muitas vezes, quando ele tem que apresentar algo para Deus, ele fica com vergonha, com receio, tem dificuldade de abrir o coração. A palavra abrir o coração é uma colocação, porque ninguém consegue abrir o coração. Mas essa palavra é uma palavra de sentimento, é uma palavra de meditação. Abrir o coração é confessar, é ter confiança, é na oração, é na igreja, na tua casa, no teu quarto. Quando você dobra o teu joelho naquele canto de guerra, de batalha espiritual, o Espírito Santo desce ali, a mão de Deus desce sobre a tua vida, uma unção, você fala em línguas estranhas, você fala a língua dos anjos. Deus te visita na sinceridade, na integridade da sua oração. Sabe, irmãos, quando Paulo chega aqui à igreja de Filipos, e ele adverte os irmãos, desapega do seu passado, foi uma advertência, mas eu tenho que prosseguir para o alvo. Essas pessoas que têm te rodeado, têm rodeado, e atrapalhado a sua marcha, diga para ela, eu tenho um propósito, eu tenho um alvo, eu tenho uma perspectiva,
E o Deus que está na minha vida, Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus de provisão. Ele é um Deus que não se esquece de você. Prossiga para o alvo. Paulo entrou naquela igreja dando um testemunho de Cristo na sua vida. A integridade da vida dele, ele moveu e mudou a história da igreja. Só tem um que pode mudar a minha vida e a sua vida: Jesus Cristo. Muitos têm ouvido a palavra, entra aqui, sai do outro lado, não dá crédito, mas você fica firme, marchando, testemunhando, pregando, anunciando e testemunhando a glória de Deus na sua vida. Assim como Paulo mostrou àqueles irmãos, e houve uma grande mudança na vida da igreja. Não é a igreja essas quatro paredes não, irmãos. É essa igreja aqui, ó. É essa igreja, templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. É aqui que Deus muda, é aqui que Deus edifica, é aqui que o Espírito de Deus mora em você. Por isso que Paulo disse: olha, se vocês querem ficar aí, fiquem com seus problemas, mas eu vou seguir para o meu alvo, na soberania e graça do meu Deus, em nome de Jesus. Oramos. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de adorar ao Senhor nessa noite, nesse culto de campanha, nesse culto ao qual nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, nossos projetos, a nossa família, nossos cônjuges, tudo aquilo, Deus, que o Senhor nos deu. Nós temos apresentado ao Senhor nessa noite, e neste momento, Pai, nós queremos apresentar cada família, cada homem, cada mulher, cada pessoa que entrou aqui nessa noite, cada testemunho, cada vida, cada jovem, cada mulher, cada criança, cada família que não pôde estar aqui nessa noite, eles sejam alcançados, eles sejam tocados pela soberania, pela graça, pelo poder do nome do Senhor Jesus, e que a tua igreja possa marchar, prosseguir, caminhar para a soberania e graça do nosso Deus, assim como Paulo profetizou, ele declarou, ele orou sobre a vida dos irmãos em Filipos, mas hoje a tua palavra, ela é renovada, a tua palavra se renova a cada manhã, e neste culto de campanha, nós consagramos ao Senhor, a tua igreja, a liderança, os pastores, oh Pai, em nome de Jesus, as famílias, a projeto, a sonho, a vida, a cura, a batismo, a renovo. Deus, nós clamamos a Ti e prosseguimos na palavra do Senhor, porque o nosso alvo é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por essa igreja, Senhor, que nesta noite separou um momento para te adorar, para estar aqui. Ó Deus, e o Senhor é poderoso, infinitamente mais, para fazer, segundo a tua palavra, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ó Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio. Promove em nós o desejo, a vontade, a ousadia de marcharmos, prosseguir para o alvo, que é Cristo. E a Tua palavra diz que todo aquele que buscar o reino primeiro, as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas ele vai contemplar na sua vida, aleluia. Quando nós priorizamos o reino de Deus, a tua palavra, a tua vontade, as demais coisas nós desfrutaremos.
porque assim diz o Senhor e realiza o Senhor, em nome de Jesus. E você diga amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém, irmãos? No nome de Jesus Cristo. Então vamos já dar